Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui agora na nossa aula de número 11, nosso vídeo aqui de número 11, e nós vamos continuar em Êxodo, estudando aqui introdução ao Antigo Testamento, no nosso segundo módulo do nosso curso Bíblico e Teológico em Sinai, e nós ficamos de retornar aqui no ponto 5, falando em Levítico, sobre leis sanitárias, ou seja, leis de higienização. Aí, o que o povo poderia comer ou não, ou fazer, ou deixar de fazer, que diz assim, primeiro, comer animais de unha fendida, que remoam, comer peixes com barbatanas e escamas, comer aves limpas, declara as impuras também aí no capítulo 13, quais são elas. Então aqui Deus vai dar toda uma dieta alimentar, ensinando o povo. Isso aqui é interessante que precisamos lembrar que o povo era escravo lá no Egito. Não sabiam de nada, não tinha governo, porque eram os egípcios que governavam, eles eram escravos, então eles não tinham nenhuma norma sanitária entre eles, então não tinha conhecimento dessas áreas. E o que Deus está fazendo? Aqui eles estão no Monte Sinai, eles estão parados ali, alojados, e vão ficar durante 2 anos, e enquanto isso Deus está dando todas essas leis, Deus está trazendo todas as instruções, para que quando eles entrassem em Canaã e se tornassem uma nação, eles já tivessem, então, toda essa legislação, todo esse preparo, toda esta instrução para eles. Comer insetos limpos. Aqui diz que Jesus negou que a impureza entra pela boca, o que sai dela é que o contamina. Aqui, ou seja, nós vamos ver que toda essa parte dieta aqui, como nós já falamos, que são simbólicos, nós precisamos entender o porquê. E geralmente também, isso aqui funciona como instrução em 2 tempos. Naquele momento era algo literal, mas para um momento futuro simbolizava também algo diferente. Tá? Então, cumprimento em 2 tempos, como as profecias, que elas cumprem no momento, elas têm um papel ali no momento em que elas foi dada, mas elas também têm um segundo momento, que elas apontam para o futuro. Né? Como toda essa narrativa aqui, ela também tem esses 2 papéis, esse duplo cumprimento no momento, né? E depois apontando para o futuro simbolicamente. Comer insetos limpos, aqui então nós vemos que Jesus vai dizer que o que importa não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então, mostrando de fato que tudo isso aqui para trás era questão de simbolismo. Também aqui falando sobre pós-parto, o que a mulher deveria fazer, né? Por menino, a mulher resguardava-se durante 40 dias, e por menina, a mulher resguardava-se durante 80 dias. Não sabemos nem o porquê dessa diferença, né? Mas era o que estava ali nas normas. E dentro dessas normas também, nós precisamos já saber que existe as chamadas normas sanitárias, civis e cerimoniais. Então, o livro de Levítico, ele é uma legislação. Ele traz todas as normas de relacionamento. Então, muita coisa aqui não é simbólico, muita coisa não é mandamento, né? Mas é um código de ética entre o povo e Israel. Então, muita coisa que é dita aqui na parte do Código Civil, das leis civis, eram coisas ditas para Israel. Lembra que isso aqui é uma legislação. Deus está ensinando o povo a ter relacionamento entre eles. E não se aplica hoje para nós, não se aplica também a outra nação, não se aplica a outros povos. Nós podemos pegar exemplos, nós podemos olhar e tirar lições do que era dado. No fim desse tempo, de quarentena, devia levar uma oferta ao templo, depois que a mulher, então,
passava o pós-parto, ela deveria levar uma oferta. Sendo pobre, podia levar 2 rolinhas, ou 2 rolas, ou 2 pombinhos. Aí tinha também a questão da lepra. Deus estava ensinando como deveria se comportar aquele que tinha lepra. Identificando o leproso, havia 4 tipos de lepra. Lepra é o tipo de pecado, é repugnante, de progresso lento, contagiosa e geralmente sem esperança e envolve banimento da sociedade. Então a lepra, muitas vezes na Bíblia, ela representa o pecado, não só a doença lá em si, mas o pecado. E quando alguém era leproso, essa doença ela era repugnante, essa doença também ela tinha um progresso lento, assim como o pecado, era contagiosa, né? O pecado pode contagiar e geralmente sem esperança e envolve banimento, ou seja, a pessoa era tirada da sociedade por causa desta contaminação, por causa dessa lepra. Leis da santidade. Deus espera vidas puras, tanto do sacerdote como do povo. Deve manter-se separado dos costumes pagãos, devem praticar as normas ditadas por Deus e resumo da lei em 2 mandamentos, que nós já até citamos, amar a Deus e amar o próximo, que também é repetido aqui. Depois, normas no ministério, o que o livro registra como norma no ministério, no trabalho, né? O sacerdote deveria tomar extremo cuidado para se não contaminar. Não podia tomar bebida forte, né? Está aqui, ó, tocando em morto, não podia se contaminar tocando em mortos, casar com prostituta ou mulher repudiada, oficiando no templo tendo algum defeito. O estrangeiro não deveria participar das coisas consagradas a Deus e todos os sacrifícios deviam estar isentos de defeitos. Aqui nós vemos, então, essa recomendação para o ministério. E é interessante quando você lê aí na Bíblia o texto que fala quais são esses defeitos, né? Não podia ser careca, não podia ter impinge, não podia ter testículo quebrado. São vários defeitos físico que o sacerdote não podia ter para ser sacerdote, para ser ministrante, né? E aí, ó, não casar com repudiada, não oficiando no templo tendo algum defeito, que já falamos, e não oferecer sacrifício também com defeito, ou seja, algum animal doente, algum animal com a pata quebrada, com bicheira, com alguma coisa assim, não poderia ser feito. Então, ou seja, era um padrão de excelência para poder estar oferecendo sacrifícios para o Senhor. E nós vemos também, a partir do capítulo 23 aí, as festas, né? As festas, elas davam oportunidade para refletir sobre a bondade de Deus, recordavam que os celebrantes eram o povo separado de Deus, eram celebradas em ciclos de 7, o primeiro 7 dias durava a festa da Páscoa, depois, os segundos 7 dias duravam a festa dos tabernáculos, depois, 7 semanas entre a Páscoa e o Pentecoste. 7º dia era o descanso das pessoas, que era o sábado, né? O descanso. E no 7º mês, especialmente, sagrado com 3 dias de festa. Então, muita festa, são muitas festas que eram dadas aqui como cerimônias nesse livro. O 7º ano, o descanso também da terra, isso aqui é muito interessante na Bíblia Sagrada, o descanso da terra no 7º ano, eles deveriam trabalhar 6 anos, e no 7º ano a terra teria que descansar. Ao 7º ano também sabático, que seria 7 vezes 7, 49, e nesse ano sabático aqui, seria então libertado todos os escravos, que está aqui o ano seguinte, ó, o 50º ano de jubileu
o jubileu e deveriam libertar os escravos hebreus, devolver as propriedade ao legítimo dono, perdoar as dívidas dos outros, ou seja, esse processo impedia a acumulação de riqueza e a pobreza extrema e vinha suprir as necessidades para que haja igualdade, ou para que houvesse igualdade entre eles. Então isso aqui era uma norma de Deus, ele não permitia, porque às vezes, quando a terra foi dividida, nós vamos ver isso lá em Josué, quando a terra foi dividida em partes iguais, para todos, conforme a necessidade que cada um deles tinha, né? Não em partes iguais, mas conforme a necessidade que cada um tinha. E a terra era de estatuto perpétuo, eles não podiam vender a terra ou dar a terra, tinha que pertencer àquela família. Mas se algum dos hebreus empobrecesse, dos judeus ficassem pobres, eles poderiam então vender a terra. Só que essa terra, mesmo sendo vendida, ela tinha um prazo, porque quando inteirasse aqui o ano do jubileu, que era ao passar 7 vezes 7 anos, que seria 49, então no ano do jubileu, ou seja, no ano 50, eles deveriam libertar os escravos, devolver as propriedades, deveriam devolver as terras aos legítimos donos. E Deus não queria que um tomasse a propriedade do outro, que eles ficassem com as suas propriedades de outros irmãos, para que não houvesse pobreza entre eles. Essa é a situação, e muito boa, né? Algo muito especial para que eles não fizessem acúmulo de riqueza apenas em uma das tribos, apenas em uma das famílias, e, consequentemente, deixasse os outros pobres. Então, se houvesse alguma dificuldade, eles poderiam, então, ir trabalhar ou vender a si próprio, como escravo. Mas, no ano do jubileu, esse escravo deveria ser liberto, né? A Bíblia fala deixar o forro, e as terras também deveriam ser devolvidas. Isso é um estudo muito interessante que tem dentro aqui do livro de Levítico, né? E que vai tratar sobre esse assunto. É muito interessante. Aqui esse nome que se dá a esse estudo aqui, o ano do perdão, o ano do descanso, o ano de libertar, todos eles, eu vou lembrar o nome aqui, depois eu falo para vocês, que é algo muito bom quando nós estudamos e passamos a conhecer. Ok? E aqui nós chegamos então no livro de Números, e nós vamos continuar nesse estudo, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos retornar nesse ponto. Deus te abençoe e até lá.